O exemplo de um homem natural. Prometi na mensagem anterior que nós hoje voltaríamos a falar sobre o homem natural para entendermos o que nós estudamos na mensagem anterior. A Bíblia sendo um livro espiritual, mas o homem sendo carnal, vendido sob o pecado. O que é realmente um homem natural? Vamos trazer um exemplo hoje muito clássico, muito conhecido. Eu creio que você conhece bastante a história do homem chamado Nicodemos, um príncipe e ao mesmo tempo um mestre em Israel, um grande homem. Este homem vivendo em Israel como mestre, professor, ele todos os dias de trabalho nas sinagogas, ele usava a Torá de Deus, ele usava a lei de Deus para ensinar aos seus súditos, aos seus discípulos. Então dá para ver que era um grande homem de conhecimento muito grande sobre a lei de Deus. Uma pessoa pode conhecer bastante a lei de Deus, conhecer bastante a Bíblia e não conhecer a si e nem conhecer ao Deus da Bíblia. Esta foi uma questão vista e vivida por este homem chamado Nicodemos. O capítulo 3 de João, eu quero trazer a você uma história fascinante da conversa de Jesus e Nicodemos, o príncipe e mestre em Israel. No capítulo 3, ele encontra Jesus e a Bíblia diz que ele vai durante a noite para falar com Jesus. Entende-se que por causa da sua grandeza, seria muito menosprezante para ele procurar Jesus durante o dia, aos olhares daquele a quem ele tanto havia ensinado a lei de Deus e agora procurando Jesus para saber sobre Deus. Não é interessante? Então acredito aqui que ele sentia-se muito pequeno e humilhado diante dos seus súditos se ele procurasse Jesus à luz do dia. Não será esta a razão que muitos não recebem Jesus como Salvador? Acha que as suas obras, os seus feitos, aquilo que faz já é tão grandioso que é uma vergonha tomar uma decisão diante do público recebendo Jesus como Salvador? Talvez seja esta a razão de muita gente, porque isso estava no coração de Nicodemos, grande homem, um grande príncipe, grande mestre, porém sem o conhecimento de Deus. E ele queria saber sobre Deus, ele disse: Senhor, eu sei que tu é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O versículo 3. Ele reconhecia Jesus como um homem que vinha da parte de Deus. Por que ele sabia disto? Porque os sinais que Jesus fazia, ressuscitando mortos, abrindo os olhos aos cegos, fazendo surdos ouvirem, fazendo mudos falar, então ele disse: olha, só pode ser de Deus. E ele se convenceu. Há muita gente convencida que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus vindo dos céus à terra, que o seu sacrifício foi em prol da nossa salvação, porém nunca tiveram encontro com Jesus. O conhecimento fora da palavra de Deus não pode nos libertar. Quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o conhecimento que vem da palavra de Deus, conhecimento bíblico. Nicodemos tinha razão. Ele sabia de tudo, mas não sabia de nada sobre os céus, sobre Deus, sobre a vida eterna, sobre a salvação. E por isso ele estava ali para saber sobre essas questões. No versículo 5, Jesus olhou para ele, reconhecendo Nicodemos como um grande homem, e disse: Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Logo no versículo 6, vem uma dúvida. A falta de conhecimento espiritual é revelada nas palavras do próprio Nicodemos. Olha o que Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E ele agora fica admirado. Mas, Senhor, como é que pode ser isto? Você lembra que na mensagem anterior nós mostramos aqui que a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é uma loucura?
Para Nicodemos isso era uma loucura, o novo nascimento. Ele disse, mas como pode, Senhor, isto? Quer dizer que eu volto no ventre de minha mãe? Olha que loucura, o que estava na cabeça de Nicodemos. Olha o que a confusão da leitura da Bíblia ou de um contato com a palavra de Deus, ter um verdadeiro conhecimento que dela advém para nós, pode fazer na cabeça de um ser humano. Quer dizer que eu volto no ventre de minha mãe, essa aqui é a compreensão carnal do homem. Eu volto no ventre de minha mãe e nasço de novo? Aliás, Nicodemos estava fazendo uma conjectura. Ele estava colocando as suas conjecturas, as suas conclusões acima do conhecimento da palavra de Deus. Não foi isso que Jesus disse. Jesus foi muito claro e contundente quando disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E ele pergunta: eu posso voltar no ventre de minha mãe e nascer outra vez? Ele sabe que isso era impossível. Está forçando a barra aqui. Texto sem contexto é um pretexto para grandes erros na nossa vida. Então, ele agora queria saber como era que isso se desenrolaria. Jesus Cristo continua dizendo: Nicodemos, entenda, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus agora toca num ponto crucial. Olha, aquele que não nascer da minha palavra. Água aqui se refere à palavra. É claro que dependendo do contexto em que está escrito o texto, você vai entender que isso aqui significa água. Se você ler o versículo anterior, os versículos anteriores ou capítulos, você vai entender, e também os posteriores, vai entender que esse texto está falando de água. Água que limpa, água que purifica, que santifica e que justifica, é a palavra de Deus. Paulo foi muito claro quando escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versos 26 e 27, ele diz: para santificar, lavando-a, falando da igreja, lavando-a com a água com a água pela palavra, a fim de nos santificar e nos apresentar a ele, igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Há quem diga que esse versículo está falando que Jesus queria dizer do batismo para Nicodemos. Não. Está falando da água que é a palavra de Deus. O Espírito que através da palavra gera uma nova criatura. Assim como o óvulo fecundado gera um ser humano no útero de uma mulher, assim também a palavra de Deus no coração, que é a água de Deus, limpa as impurezas e o Espírito Santo faz que essa pessoa venha a ser uma nova criatura, nascendo espiritualmente da palavra e do Espírito. A palavra de Deus como água e semente ao mesmo tempo, o Espírito Santo, aquele que rega a semente, fazendo-a nascer, fecundar e dar frutos. É assim o novo nascimento. E Jesus dizia para aquele homem: aquele que não nascer de novo, Nicodemos, quer dizer, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E Jesus foi mais claro até o verso 6, dizendo: o que é nascido da carne é simplesmente carne. O que Jesus estava dizendo para aquele homem: você é carnal, você é vendido sob o pecado, você não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem de maneira espiritual. Portanto, aquele que é nascido da carne é simplesmente carne. Está falando da natureza adâmica, da natureza caída, da natureza pecaminosa, a natureza tendente aos erros, a natureza tendente aos jeitinhos que se dá na vida, como Nicodemos queria dar um jeitinho aqui agora, para o novo nascimento, voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo. Só pode ser coisa de louco. E na verdade a Bíblia diz que nós somos loucos sem o conhecimento da palavra dele. Chega na altura do verso 7, Jesus afirma contundentemente para aquele homem e disse: Nicodemos, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E Jesus explica uma coisa inusitada para aquele homem: Nicodemos, o vento sopra onde quer e se ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai.
Assim também aquele que é nascido do Espírito. Não tente explicar o novo nascimento com palavras humanas que você não vai explicar, que você não vai entender. A mente humana não é capaz de entender o que é o novo nascimento. Foi isso que Jesus Cristo disse. Você, como humano, não pode entender. Você só pode entender o novo nascimento pela fé. Porque o que é fé? Hebreus capítulo 11. É o princípio das coisas que se esperam e a certeza absoluta daquelas que nunca se viu. Portanto, está concordando com o que Paulo disse aos Coríntios no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira epístola. As coisas que o olho não viu, o coração não sentiu, nem o ouvido ouviu, são as que Deus preparou para os que o amam. E o verso 10 diz que o Espírito Santo revela para nós, porque é Ele quem prescruta a mente de Deus e conhece as intenções do coração de Deus. Então, a salvação é algo espiritual e só o homem espiritual pode entender, assim como também a palavra de Deus. Queres entender a Bíblia? Então seja um homem espiritual. Quer ser um homem espiritual? Então nasça de novo. Quer nascer de novo? Então nasça através da palavra, pelo Espírito de Deus. Essa é a tríade de Deus para que a gente possa se tornar um homem espiritual. Olha, o que aconteceu com Nicodemos é o mesmo que acontece com pessoas ao redor do mundo que nunca tiveram uma experiência do novo nascimento na pessoa de Jesus. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, ele escreveu 2 cartas, e em uma delas, no capítulo 1, versículo 23, já citamos aqui muitas vezes esse texto, mas eu quero repetir mais uma vez, ele vai dizer para nós o que é o novo nascimento. Ele diz, capítulo 1, verso 23 da sua primeira epístola, sendo de novo gerado. Sendo de novo gerado. E ele vai explicar como essa nova geração, não de semente corruptível, não do óvulo fecundado que gera um ser humano, mas da incorruptível pela palavra de Deus, mas da semente incorruptível que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a semente incorruptível, que não se corrompe, que não tem um vencimento, uma data de vencimento ou de validade. Não. Ela é a semente incorruptível, a palavra de Deus, viva. Agora ele vai explicar, ela é viva. É aquilo que não depende de ninguém. O óvulo fecundado depende da vida da mãe, da existência da mãe, dos 9 meses do cordão umbilical para que ele se alimente e venha nascer. Esse é o homem material. Mas aquele que nasce espiritualmente não precisa disso. Não precisa de uma incubadora, de um ventre, de uma madre, de um cordão umbilical, não. A Bíblia diz, nascendo da semente incorruptível pela palavra de Deus viva. Ela é viva. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, o escritor de Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva. Ela não tem vida, nós temos vida. Mas a palavra de Deus não, ela é vida. Ser e ter são dois verbos totalmente diferentes e com aplicações e resultados também diferentes. A palavra de Deus é viva. Portanto, aquilo que é vida se faz evidente em mim e eu acabo sendo também, termino por ser um homem espiritualmente vivo para sempre por causa da palavra que está em mim. Jesus, quando morre na cruz, ele está irrigando a sua vida para nós através da sua morte, da sua ressurreição e através da nossa fé baseado nas misericórdias dele. De acordo com Efésios capítulo 2. Ele continua dizendo, a palavra de Deus viva que permanece para sempre. A palavra de Deus viva que permanece para sempre. Nicodemos tinha que entender isso, que o novo nascimento nos dá uma vida temporária. Tem o nascimento, a vida e a morte. O novo nascimento, não. Ela nos dá uma vida que salta para a vida eterna, disse Jesus Cristo àquela mulher. Ele disse, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, capítulo 4 de João, aquele que beber da água que eu lhe der, fará em si uma fonte de água viva que jorra, que transporta, que transcendente para a vida eterna. Portanto, era disso que Jesus estava falando, mas Nicodemos, com a sua mente carnal, a mente velha, não podia compreender. Talvez seja essa a questão de muita gente
está lendo a Bíblia, está interpretando totalmente o contrário, porque está interpretando de acordo com a sua natureza adâmica. Quer dizer, natureza inclinada para o erro, para o pecado, para o desvio, porque pecado é errar o alvo. Estão errando o alvo. E Paulo, mais uma vez, usando a sua teologia, vai explicar para Tito, um grande amigo de ministério de Paulo. E ele vai dizer no capítulo 3, versículo 5 de Tito. Ele diz, não, falando do novo nascimento, ele diz, não por obras de justiça que houvéssemos feito. Você se lembra que Nicodemo disse, eu posso voltar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Obra que eu estou praticando. A salvação, o novo nascimento é independente. Uma mãe, quando vai dar à luz à criança, é ela quem sofre as dores, é ela quem faz todo o trabalho de parto. A criança não tem nada a fazer, simplesmente nascer. Então não é por obras. Não são as obras que me faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus, não. É o novo nascimento pela palavra, por meio do Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, me fazendo reconhecer quem eu sou e, ao mesmo tempo, conhecer quem é a palavra de Deus. Por isso ele diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia. A misericórdia aqui é o favor de Deus despertado, a compaixão de Deus despertada para com a nossa miséria. Nós que estávamos mortos, separados de Deus, inclinados para o pecado, vivendo para o pecado, sujeitos à perdição eterna no inferno, destituído da glória de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus se despertou ao ponto de mandar Jesus ao mundo. Agora sim, ele diz, não é pelas obras, mas é baseado nas misericórdias de Deus, que nos lavou com a lavagem da água e da regeneração pelo Espírito Santo. O que Jesus Cristo disse a Nicodemos? Nicodemos não é voltar ao ventre da mãe e nascer de novo, ou ser gerado de um óvulo fecundado, mas é através da palavra que lava, que justifica, e o Espírito Santo fazendo uma efusão com a palavra escrita, lida, ouvida e guardada no coração, temida, então ele pratica a regeneração, ou seja, o novo nascimento. Aí Paulo, entendendo tudo isto, ele fazendo uma retrospectiva na sua vida anterior, ele agora, vendo quem ele era, ele escreve, depois do novo nascimento, da regeneração, ele explica para nós, escrevendo na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz, se alguém, aqui há uma condição, se alguém, o sujeito é indefinido, qualquer que estiver em Cristo é uma nova geração. Porque as coisas velhas se passaram, a palavra lavou, tudo se fez novo. Vou repetir mais uma vez. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso é chamado de um novo homem, de uma nova natureza, de um novo espírito, um novo pensar, um novo agir, uma nova fé. Tudo é novo para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Nada do que nós trouxemos servirá de tábua de salvação, de regeneração ou de novo nascimento. Foi Jesus que, como a mãe que sente as contrações, a dor das contrações, que faz todo o trabalho de parto com a ajuda do médico ou do enfermeiro, assim também Jesus, pelo amor de Deus, foi ele quem sofreu as dores, foi ele quem passou a agonia, foi ele quem passou pela morte, pela ressurreição, pela ascensão ao Pai, de volta ao Pai, para que pudéssemos nascer de novo, e deixou a sua palavra escrita para nós. E através dessa palavra escrita, eu posso compreender o que é o novo nascimento. De quem você está aprendendo a palavra de Deus? De onde você está aprendendo a palavra de Deus? Qual a origem? Não confie no homem, não confie em mim. Confie na palavra escrita quando ela é fielmente pregada e ensinada. Espero que você possa ter um interesse a partir de agora em conhecer a Bíblia,
Porque à medida que você conhece a Bíblia, vai conhecer a você mesmo. À medida que você conhece a você mesmo, você passa a compreender Deus, a compreender Jesus pela fé, e daí então vem o novo nascimento. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus por essa grande bênção na nossa vida. Pai querido, eu sei que nós somos incapazes de compreendermos a Tua palavra. Nós somos incapazes, ó Deus, de discernir a Tua palavra, porque ela é espiritual e se discerne de modo espiritual e nós somos carnais. Mas nós estamos diante da palavra que pode transformar. Uma vez no coração, através do Espírito Santo, pode germinar e dar frutos de uma nova criatura. Por isso nós clamamos, Pai, que nesta manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, seja a hora que a pessoa estiver ouvindo essa mensagem, o Teu Espírito Santo possa falar ao seu coração. Que essa semente, a Tua palavra, possa germinar. E o Espírito Santo praticar nessa pessoa um novo nascimento. Tem misericórdia de cada um e usa, ó Deus, a Tua palavra como instrumento sondador. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Um forte abraço, fique na graça, na misericórdia de Deus, mas, sobretudo, examinando a Sua palavra. Deus te abençoe.